Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 30 minutos. 19 horas mais 30 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós estamos dando início a partir de agora ao nosso pré-culto. E que alegria estarmos juntos com os queridos e amados amigos e irmãos no Brasil, no exterior, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos de volta com o pré-culto. Tivemos segunda-feira, né? A nossa volta do pré-culto. Quem não se lembra do nosso pré-culto, né? Na época da pandemia, passamos momentos agradáveis com os nossos pastores, né? Temos os nossos cultos todos os dias. E todos os dias o pastor, que no caso conduziria o culto da noite, passava aqui e conversava conosco. E estamos de volta com esse pré-culto. Segunda-feira tivemos o nosso querido pastor Adailson Fernandes, que esteve conosco. Já nós vamos apresentar o nosso querido pastor, que estará conosco hoje. Mas eu já convido você a se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata. Se você está aí já assistindo a gente, olha se você está inscrito. Se não estiver, clique no botão inscreva-se e depois irão aparecer 3 sininhos. Clique no sininho de todas. Por que o sininho de todas? Porque aí você recebe todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Por exemplo, nós temos todas as segundas, quartas e sextas. Agora, o pré-culto. Quando for começar o pré-culto, você receberá o aviso. Sexta-feira nós temos o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Então, você vai receber os cultos todos os dias, as aulas das crianças, intermediários e adolescentes. São vários os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Então, esse convite a você, para você se inscrever e fazer parte também desse canal que tem alcançado muitas vidas através do abençoador que é o Senhor Jesus. Bom, vamos apresentar os nossos queridos pastores que estarão conosco a partir de agora. Aqui, do meu lado direito, o nosso querido pastor Edson Ian. Pastor Edson Ian, que está conosco, né? Pastor Edson Ian, ele é gestor aqui na TV Manaim desde janeiro, desde o início deste ano, né? Ele trabalhou muitos anos na área da TV profissional, a chamada TV Broadcast, em uma afiliada da maior empresa de televisão do Brasil, em Florianópolis, Santa Catarina. E agora está conosco e faz parte da nossa equipe, daqui da Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata. Pastor Edson Ian, prazer estar recebendo o senhor aqui. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. E a paz do Senhor é o pastor que está aqui presente, que vai ser apresentado logo em seguida. Amém. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nosso querido pastor Gilson Souza, né? Muitos, eu acho que já até tinham visto, porque antes da gente entrar aqui ao vivo, os bastidores aqui já estavam sendo filmados, já estavam sendo mostrados. E o pastor Gilson não tem quem não conheça, o nosso querido pastor Gilson Souza. Pastor, alegria estar recebendo o senhor aqui nessa volta, nesse nosso segundo episódio, segundo programa aqui do nosso pré-culto. Alegria estar recebendo o senhor. Amém, a paz do Senhor, é uma bênção muito grande, né? Nós podemos estar aqui e, afinal de contas, a curiosidade então agora acabou, né? Então todo mundo já sabe de quem se trata, saiu do anonimato, né? Eu cumprimento também a todos que estão participando conosco, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com muita alegria para poder transmitir aqui algumas experiências neste nosso programa do pré-culto, que antecede a mensagem das 20 horas. Maravilha. Pastor, na segunda-feira tivemos o pastor conosco aqui, pastor Adailson, e a segunda-feira nós falamos um pouco, né, da segunda-feira, das experiências com o louvor, né? O pastor conversou conosco. Hoje, quarta-feira, é o culto das irmãs, o culto das senhoras. E, claro, a bênção para toda a igreja, né? O culto das irmãs, mas todos são convidados, desde as crianças, né, até os anciãos, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, dessa importância do culto das irmãs, da participação das irmãs na obra do Senhor. Só pode ficar à vontade. Bom, na verdade, pai, a gente lembra que toda a nossa experiência na obra do Espírito, a participação da senhora, né, das nossas irmãs na igreja, sempre teve assim um destaque todo especial pela dedicação delas, pelo amor que elas sempre dedicam
à igreja, ao trabalho que elas realizam e principalmente aos pastores. A gente costuma dizer que quem ora por nós na igreja, quem mais ora por nós, os pastores da igreja, são as senhoras, né? Certeza. Os jovens oram também, as crianças também, os adultos, mas as irmãs realmente, né, pastor Edson, é uma grande bênção, né, para nossas vidas, né? E esse trabalho das senhoras realmente tem sido uma alavanca na vida da igreja, porque, por exemplo, a maneira como elas compartilham nas quartas-feiras, nas reuniões, né, nos cultos das senhoras, compartilham a doutrina, a forma como elas entendem a doutrina, assimilam a doutrina e se preparam, né, aquele culto ali que é feito. Eu posso até dizer isso porque eu dificilmente, mas é muito raro mesmo, eu perco um culto de quarta-feira na minha igreja. Porque tem alguns momentos realmente do culto das senhoras que são marcantes, né? Principalmente aqueles chamados 5 minutos de oração silenciosa. Rapaz, que maravilha aquilo. É uma das horas que eu mais me fortaleço, sabe, Edson? Ali no culto das senhoras. Quantos resultados, né? Quantas soluções já tivemos, né, nesses 5 minutos de oração. É verdade, é. Eu até aproveito muito para também na quarta-feira, em razão de eu ter a reunião do conselho na terça-feira, né, o conselho presbiteral. Então eu deixo para a quarta-feira fazer a dinâmica da escola bíblica do próximo domingo. E aí nós então temos uma participação muito boa e muitos pastores até têm feito isso, né, especialmente aqueles que fazem parte do conselho, né, do conselho presbiteral, devido à reunião na terça-feira, eles reúnem na quarta-feira. Então é um momento especial que as irmãs têm tido uma participação notável, inclusive depois em termos de anotação das respostas para poder postar no portal, né? Isso tem sido uma grande bênção, é um trabalho realmente maravilhoso que as nossas irmãs, as senhoras da igreja têm feito. Amém. Pastores, eu gostaria de lembrar aos irmãos que os irmãos também podem participar através do chat, né? O chat aqui no YouTube é ali onde os irmãos podem mandar suas mensagens, os irmãos participando, a Neide Conceição, a Rosilda Ferreira, a Simone Tureta, o Edenir, também o José Roberto, os irmãos mandando aqui a mensagem, desejando boa noite, a paz do Senhor Jesus, que bênção aqui, a volta do pré-culto, os irmãos aqui também participando conosco. Pastor Edson Ian, fica à vontade para fazer uma pergunta também, o pastor Gilson. Falamos aqui do culto das senhoras, né, que acho que é um marco na igreja, né, o dia que começou os cultos das senhoras, porque as igrejas até parecem ficar assim mais tranquilas, né? Primeiro porque a oração das irmãs, ali a dedicação delas e também a obediência, as irmãs são muito nobres, né, nessa função, na forma, né, de buscar, de orar. Como o pastor Gilson falou, elas são mais fiéis que os homens, né? Mas eu já queria mudar agora a chave aqui, né? Para outros assuntos, né? Aproveitando o pastor Gilson aqui, o pastor Gilson tem uma experiência muito grande no exterior, na obra no exterior, principalmente na África, né? Eu há muito tempo atrás, eu acompanhava, né? Eu sempre gostei de saber, ter notícias da obra no exterior, principalmente na África. E sempre acompanhei, assim, os testemunhos, né, do pastor Gilson, referente aos pastores da África, assim, a fidelidade deles, as dificuldades dos cultos, né? E agora, até recentemente, né, eu tive o privilégio de participar junto com o pastor Gilson de aulas que ele grava em inglês, né? O pastor Gilson fala algumas línguas, né? Quantas línguas? Fluentemente eu diria que eu só falo inglês, mas falo também italiano, tenho um bom entendimento, vamos dizer assim, de espanhol e alguma coisa em russo para não passar fome. Olha só. Japonês também, já teve época no Japão que eu não passava fome não, dava para poder me virar. Olha só, mas a gente faz essa transmissão em inglês, né, para as igrejas na África, e fizemos recentemente, né, acho que foi para o Quênia, né? Foi, Quênia, fizemos Quênia, Gana também. Burundi.
E aí aproveitei para fazer algumas perguntas ao pastor Gilson sobre como é a obra lá. Então eu queria que aquilo que o pastor respondeu para mim, né, também compartilhasse com os irmãos, né, da obra na África, algumas experiências ali. Amém. Nós começamos, na verdade, a dar uma assistência à obra na África em 2005. A primeira vez que eu estive lá foi em 2005 e a última foi em janeiro de 2020. Mas a assistência continuou, porque nós continuamos a dar assistência via YouTube, né? Via também através do Zoom, né? De várias formas de comunicação, e de forma que atualmente nós estamos sempre participando dos seminários que estão sendo feitos lá. Os pastores são muito animosos com relação a isso, entusiasmados com a obra, e temos pastores inclusive capazes de transmitir nossos ensinos em outros países. Como ali o Gana, nós temos pastores ali, Gana, temos também no Burundi, temos do Quênia, e nós então os subsidiamos de assuntos daqui. Então eu gravo aqui as mensagens, né? E envio para eles, gravo no estúdio, envio para eles com todo o trabalho de transmitir para eles o que eles precisam, né? Para entender a obra. E não dá, às vezes, Edson, uma particularidade, né? Às vezes não dá para a gente participar com eles muito diretamente através do Zoom, ao vivo, porque a internet, no meio dos nossos irmãos na África, ela não é uma boa internet. A não ser talvez Angola os irmãos têm mais recursos, Moçambique, né? Mas os outros países são países às vezes mais simples, mais pobres, e os irmãos não têm condições de pagar uma banda larga, uma internet mais apropriada. Então nós mandamos as mensagens. Mas isso acontece, interessante, como o Espírito Santo tem operado. Pra você ter uma ideia, eu vou contar um testemunho que foi lá no Quênia, no oeste do Quênia, um seminário que estava sendo feito, e eu enviei uma aula para lá sobre salvação, ato e processo. E houve um momento na aula que eu enfatizei muito a questão de salvação desde o ventre. Você foi escolhido desde o ventre, a salvação desde o ventre. Falei a respeito de Jeremias, falei a respeito de Davi e de Paulo. E havia lá uma senhora que tinha sido convidada para participar do seminário. Naturalmente eles falam inglês lá nessa região. E essa senhora ouviu isso e o Espírito Santo tocou no coração dela, porque ela estava com o bebê no colo. E o plano dela era, depois daquele seminário, ir para um lugar e, vamos dizer assim, matar a criança. E ela própria suicidar depois. Porque ela estava abandonada pelo marido, não sabia para onde ir. Alguém, por acaso, convidou e ela foi. E naquele instante ali, ela sentiu tocada, sentindo como se Deus falasse com ela. Maravilha. A respeito daquilo, sobre aquela criança e tal, e chorou muito. Os irmãos foram lá atender, o pastor foi lá, e o pastor Peter Angeli nos mandou até o relatório com a foto da criança. E o que é mais importante é que, como o seminário durou mais um dia, eles conseguiram achar o marido dela, levar o marido dela ao seminário no outro dia. Ele também se converteu e foi assim uma vitória extraordinária. Quer dizer, uma aula gravada aqui, que foi para lá, ouviram num outro idioma, mas o Espírito Santo operou ali o sinal. Esse foi um sinal maravilhoso lá na cidade de Kitale, né? Kitale, ali no oeste do Quênia. Em quantos países mesmo nós temos a obra lá? Bom, hoje, na verdade, nossa comunhão com outras igrejas na África já chegou a 28 países. Olha, né? só. 28 países, nós temos comunhão com igrejas. Temos algumas lá que são nossas mesmo, como é o caso de Moçambique, como é o caso de Angola, né? Igrejas ligadas a nós, né? Da Igreja Cristã Maranata. Mas os outros são grupos que se ligaram a nós. Os pastores já estiveram aqui, já participaram do seminário aqui, e eles conduzem a obra lá. Teve um seminário também lá com a participação de irmãos, né? Acho que foi uma dessas suas aulas, foi para um seminário, né? Ou para um lugar que tinham vários irmãos reunidos, parece 300, uma coisa assim. Na verdade, nós podemos dizer que na África nós já tivemos o seminário mais frequentado, talvez, lá do exterior. Olha só. Uma vez que nós fomos, o pastor Wallace, inclusive, estava conosco no dia, né? E nós tivemos 2.200 pessoas num estádio participando de um seminário. Todos eram de igrejas, né? Eram igrejas, naturalmente com visitantes que foram convidados, né? Foi um seminário muito bom. O pastor Wallace estava lá no dia, ele é testemunha disso.
E foi grande esse seminário. Agora, recentemente, nós tivemos um caso na Libéria, de um grupo lá de mais de 300 jovens fazendo um trabalho de Evangelho Sem Fronteira. Fizeram esse último fim de semana. Eu já estarei recebendo agora os relatórios para poder divulgar esses relatórios, né? O trabalho que eles fizeram lá, muito bom o trabalho, saindo para as ruas e treinamento mesmo para evangelismo. Eu enviei uma aula, inclusive, né? Falando a respeito de como evangelizar usando dons espirituais, né? Enviei uma aula para eles. Foi realmente muito bom. A África tem sido muito receptiva com relação à obra do Senhor. A gente vê na participação na escola bíblica, né? De vez em quando tem vídeos ali de membros da igreja lá, né? Não só pastores, como membros participando ali com perguntas da escola bíblica, né? Então, que bênção. Já tivemos, inclusive, vídeos que recebemos de resposta à escola bíblica dominical em dialetos locais, né? É mesmo. Eles mandam em dialeto local, né? O vídeo, a participação, temos vários pastores e irmãos, né? Que fazem esse trabalho. E a participação também enviando as contribuições por escrito. Todo fim de semana nós temos pelo menos de 12 a 14, às vezes 15, 16 países da África que participam da Escola Bíblica Dominical. Que maravilha. Eu só queria fazer uma última perguntinha, depois eu vou passar para o Faé para a pergunta do culto, né? Mas assim, uns 2 minutinhos, porque além da África, né, o pastor tem também ido lá para a Rússia, recentemente um seminário que eu até gostaria que o nós pastor tivemos, sim, transmitisse. eu tenho também cooperado muito com o pastor Alexandre Gueiros na assistência aos países da ex-União Soviética, né, o que nós chamamos de leste europeu, né, que é a Rússia e outros países ali como a Letônia, a Lituânia, a Estônia e até a Ucrânia, né? Antes da guerra nós fomos lá várias vezes, Crimeia. Temos que orar muito ali pela Ucrânia e pela Rússia. Pela Rússia, E também a Ásia Central, né? Foi aonde eu estive agora recentemente, no mês de abril, lá no Cazaquistão. Tivemos um seminário maravilhoso lá, várias igrejas e pastores que participaram, e inclusive pastores de outros países que estiveram lá, como o Quirguistão, como o Azerbaijão, como também países do Quirguistão, Afeganistão e também Azerbaijão, exatamente, estiveram lá conosco, participando. Amém. Vai. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Falamos do chat aqui, deixa eu dar uma passadinha aqui, só mandar um abraço para os irmãos. Uma irmã aqui que diz, a Regina Expósito, mora em Juiz de Fora, gosto muito de acompanhar a transmissão pela Rádio Manaim, mas hoje o Espírito Santo tocou em um irmão, mandou o link para mim e estou assistindo o pré-culto. Maravilha, glória a Jesus. Também os irmãos do Rio de Janeiro, o Manuel Santana, Letícia Belarmino, o Manuel José de Oliveira, os irmãos participando, José Elias Santos também, a Marta Gomes, louvado seja o nome do Senhor, os irmãos acompanhando e interagindo conosco. Pastor, nós teremos daqui a pouco o nosso culto, né? Eu gostaria que o senhor desse o texto, onde será lida a mensagem, e que o senhor desse uma pitadinha do que vai ser o culto desta noite, assim, passasse pra gente, assim, né? Claro que toda a revelação será dada no culto, né? Mas amém, onde será dada a palavra, que o senhor pudesse falar um pouquinho da mensagem. Naturalmente, como hoje, né, se trata de um dia em que nós dedicamos, né, a palavra para as nossas irmãs, né, as senhoras da igreja, nós não podíamos deixar de usar um texto que nós até consultamos ao Senhor a respeito disso, que é o texto de Cantares de Salomão, capítulo 5, o versículo 1, né? Que é uma expressão assim abrangente, ampla e variada de um relacionamento do Senhor Jesus com a sua igreja, ao ponto de tornar esse relacionamento, a partir daquele versículo ali, um relacionamento eterno. Naquele momento ali, que é o momento que profeticamente marca, né, o arrebatamento da igreja, é o momento em que o Senhor Jesus vai expressar ali para a igreja tudo aquilo que, a partir do arrebatamento da igreja, se tornará eterno para a igreja. A maneira como ele a chama, a maneira como ele faz designações da igreja, a maneira como ele a convida para participar ali e a maneira também como ele carinhosamente trata a igreja, mostrando que a nossa convivência com Jesus, depois do arrebatamento, será a coisa mais gloriosa, mais extraordinária, que a nossa mente agora não consegue alcançar.
Maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Cantares 5:1, os irmãos, os amigos podem aí já abrindo a palavra do Senhor. Daqui a pouco o pastor Gilson Souza estará se dirigindo para o estúdio 4 aqui da Central de Comunicações. E a gente já queria agradecer, faltam 10 minutos para as 8 horas da noite, para as 20 horas. Queria agradecer aqui a presença do nosso querido pastor Edson Ian. Pastor, alegria receber o senhor aqui, nos ajudando aqui nesse pré-culto hoje. Eu que agradeço, é sempre maravilhoso participar, né? Principalmente aqui na Rádio Manaim, que tem esse alcance tão maravilhoso, que podemos dizer assim, um alcance mundial, né? Isso é maravilhoso. A paz do Senhor a todos, que o Senhor abençoe os irmãos, acompanhe o culto, né? Que será uma grande bênção. Maravilha. Pastor querido Gilson Souza, nosso querido pastor, que também faz parte do Conselho Presbiteral, acabei não falando, agradecendo a presença do senhor, né, nessa volta do pré-culto, o senhor passando aqui hoje conosco, já esteve hoje aqui também, né, já fazendo, ajudando nas gravações, né, nosso querido pastor Josias Júnior não vai poder estar nesse final de semana no programa Anunciando o Evangelho Eterno. O senhor ali participou com o Daniel Moreira, com o pastor Sérgio Souza. Pastor, tá sempre nos ajudando, está sempre conosco aqui na Central de Comunicações, também na Escola Bíblica Dominical. Na próxima vez a gente vai falar mais sobre a dedicação do senhor para com a obra em vários segmentos da igreja. Pastor, agradecemos a presença do senhor aqui mais uma vez. Amém, obrigado, Faé, é sempre uma alegria. Eu despeço dos irmãos e faço a recomendação para que daqui a pouco estejam conosco, né? Vamos dar continuidade ao culto daqui a pouco às 20 horas. E eu diria até, Faé, é interessante, eu já quase fiz um pedido ao pastor Tedeuti para arrumar para mim um quarto de profeta aqui, né? A Rádio Manaim. Já ficar por seria aqui, bom. fazer uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, né? E para ficar por aqui. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Daqui a pouco estaremos novamente de volta. Vai disputar com o pastor Josias Júnior, então, um lugar aqui também. Pastor, alegria estar recebendo o senhor. Pastor, nosso querido pastor Gilson Souza estará nesse momento. Pode ficar à vontade, pastor, se dirigir para o estúdio 4, e a gente convida você a estar conosco no culto desta noite, 20 horas, horário de Brasília, e na próxima sexta-feira, 19h30, aqui pela Rádio Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, acompanhar o pré-culto. Na próxima sexta-feira será do nosso momento com a família, o nosso culto no lar. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.